São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobre-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugai o Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, principitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amados irmãos, sejam muito bem-vindos, salve Maria. Este é o Sanctus, meu nome é Alessandro. E antes de nós começarmos esse vídeo, eu gostaria de te pedir que se inscreva no nosso canal. Já dá o like nesse vídeo para nos ajudar. Como sabemos, canais católicos não são muito ajudados pelas ferramentas do Google. Nós não somos muito impulsionados. Então o seu like, o seu compartilhamento com os seus amigos podem nos ajudar muito. Este vídeo ele é de uma sequência de vídeos, de 3 vídeos, que falam sobre uma jornada para uma boa confissão. No primeiro vídeo nós falamos sobre o inferno, este nós vamos falar sobre o pecado e no próximo sobre a misericórdia e como nos confessar bem. Então eu te convido que compartilhe esse vídeo com aqueles amigos, com aquelas pessoas que você acredita que necessitam de graça, que necessitam entender como fazer uma boa confissão e abandonar os pecados de uma vez por todas. Como eu havia dito, no último vídeo nós falamos sobre o inferno, uma realidade terrível, e eu trouxe alguns relatos de santos que viveram experiências de terem tido uma visão concedida por Deus sobre o inferno e sobre o terrível sofrimento que é o local do inferno. E eu trouxe alguns relatos de santos, o que diz o Catecismo da Igreja Católica, e hoje eu vou trazer a realidade do pecado. O que fazer, o que nos leva a ser condenados ao inferno? Qual é essa triste realidade que vivemos e que faz parte da nossa vontade humana que nos leva a ser condenados ao inferno? Irmãos, na aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela disse que o inferno é o local onde os pobres pecadores são condenados. E quem são os pobres pecadores? Somos todos nós quando nós deixamos a graça de Deus de lado e agimos segundo a nossa vontade. Quando nós deixamos a razão de Cristo, a razão da fé de lado e seguimos a imaturidade da nossa fé nas nossas vontades. O Catecismo da Igreja Católica ele nos deixa muito claro, lá no número 1849 e 1850. Ele vem nos falar um pouco sobre qual é essa realidade do pecado, o que é o pecado, a definição de pecado. E aí diz o seguinte, no Catecismo da Igreja Católica, 1849. Se você quiser, anota aí para que você possa acompanhar depois. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. E aí continua no número 1850. O pecado é ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti eu pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos. Salmos 51, 6. O pecado ergueu-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Tal como o primeiro pecado, é uma desobediência, uma revolta contra Deus por vontade de tornar-se como Deus. Gênesis 3, 5. Conhecendo e determinando o bem e o mal, o pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Como nós temos em Gênesis, o pecado entrou pelo mundo pela desobediência do homem, primeiramente pela desobediência de Satanás, de Lúcifer, onde ele, desobedecendo a Deus e olhando para si, ele viu uma beleza em si, afinal ele era um arcanjo de luz, um arcanjo muito belo,
e ele viu aquela beleza nele. E ao invés de olhar para a sua beleza e enxergar nele a graça de Deus, ele viu algo majestoso, algo grandioso e quis se colocar no lugar de Deus. E é exatamente isso que nós fazemos quando nós pecamos. Nós retiramos a graça de Deus, paramos de olhar para nós mesmos ou para as situações como uma situação que nos leva a compreender Deus, e nós olhamos como se nós fôssemos o centro de tudo e o fim último de tudo. Nós colocamos o nosso ego acima da vontade de Deus e da graça e do quão maravilhoso é Deus, e caímos em pecado. Adão e Eva cometeram este pecado da desobediência e o pecado do orgulho, de olharem para eles e quererem ser como Deus. Como diz em Gênesis, a serpente os tentou dizendo que eles teriam conhecimento para serem como Deus. E eles, tentados por aquela ganância de serem maiores, de serem grandes, eles se pegaram no pecado e perderam a graça de contemplar a face de Deus. E por um outro lado, um lado extremamente belo, e agora no tempo da Quaresma, é um momento em que nós vamos estar contemplando isso, Cristo nos salva e nos dá a salvação pela obediência. A obediência é uma das maiores virtudes humanas porque ela necessita de uma grande humildade. Uma grande humildade para reconhecer Deus como o Senhor de nossas vidas e abandonar as nossas vontades humanas, as nossas vontades da carne, os nossos desejos e segui-lo intensamente de todo o nosso coração. E, irmãos, o Senhor vem nos fazer refletir durante várias vezes sobre essa praga que é o pecado. Estamos vivendo um momento difícil da pandemia, mas eu afirmo com toda certeza que a maior pandemia que a humanidade vem enfrentando nos últimos anos, nos últimos séculos, é o pecado. O pecado é, sem dúvidas, a maior de todas as pandemias que nós viemos enfrentando. E não é de agora, já vem há muito tempo. Santa Teresa d'Ávila teve uma visão que o Senhor a concedeu em oração, onde ela via flocos de neve caindo do céu como uma tempestade de neve, e ela perguntou ao Senhor: Senhor, o que é isso? O que essa visão quer dizer? E o Senhor revelou a ela que aquilo eram almas de pessoas indo ao inferno. Ela pensou então: Senhor, precisamos converter essas pessoas. E o Senhor disse: não, Teresa, elas são convertidas, elas são católicas como você. E aí ela completou: Senhor, nós precisamos melhorar a catequese. E aí o Senhor disse: não, elas conhecem a palavra, elas conhecem a verdade, têm acesso a isso, assim como você, mas escolheram não seguir, escolheram não fazer boas confissões, escolheram não se converter verdadeiramente. E é isso que nós fazemos todos os dias. E aí as pessoas vêm dizer: ah, mas o problema é da catequese que é falha. De fato, em muitas paróquias a catequese é um tanto quanto falha ainda, devido a uma série de fatores, da falta de instrução, da falta de pessoas para estarem trabalhando nessa obra, em especial pessoas instruídas na fé, no catecismo. Porém, irmãos, existe uma infinidade de acesso a coisas na internet, pessoas ficam o dia todo na internet olhando tanta besteira, mas não se preocupam em ler a doutrina da igreja, não se preocupam em conhecer a palavra do Senhor. E aí tem a cara de pau de dizer: ah, mas é porque a gente não tem tanto acesso assim. Mas tá bom. E aí quando você fala para a pessoa: vai ler o catecismo da Igreja Católica, vai ler a Santa Bíblia, vai pesquisar, vai ver vídeos na internet sobre doutrina da igreja, sobre os pecados, sobre como se confessar bem, a pessoa vira e fala: ah, eu não tenho tempo. Ah, não, isso é muito difícil para mim, é muito estressante. Ah, eu não tenho paciência de pegar o catecismo da Igreja Católica e ler ele inteiro. Se você não tem paciência de ler a doutrina a qual você segue, a qual a sua crisma te convida a levar para todas as pessoas do mundo, se você não tem paciência para isso, que deveria ser algo que deveria inflamar a sua alma de desejo de conhecer a Santa Bíblia, você deveria morrer de vontade, de amor ao degustar as páginas das Sagradas Escrituras, ao conhecer a doutrina da igreja, ao conhecer os documentos da igreja, ao ver a vida dos santos, devotos e apaixonados por Jesus que dão a sua vida. Isso deveria inflamar a sua alma.
Mas se isso, que deveria ser algo bom para você, para a sua salvação, já te faz ficar desanimado, não tenho paciência, irmão, imagine o sofrimento, assim como eu falei no outro vídeo, do inferno, de um fogo escaldante, onde você vai cair e da forma com que você estiver, você vai permanecer por toda a eternidade, passando todo tipo de sofrimento físico, mental, espiritual, e você vai sentir o fogo te queimando e sem te consumir. Durante toda a eternidade, os sons ensurdecedores dos gritos das almas que estão lá penando no purgatório. Aquele cheiro que queima o seu nariz. Aquele cheiro terrível de putrefação. É isso que você quer? Se isso não tenho paciência. Imagine a tristeza que você vai passar de ser condenado ao inferno porque abriu mão de conhecer a palavra do Senhor. Abriu mão de conhecer a doutrina que pode te levar à salvação. Amados irmãos, e aí as pessoas falam assim, não, Alessandro, mas você está sendo muito duro, está sendo muito rígido. Eu não estou sendo nada duro nem nada rígido. Estou dizendo exatamente o que o nosso Senhor vem nos dizer. Se você acha que abandonar o pecado é algo difícil, ou que eu estar aqui falando para você que o simples fato de você não conhecer a sua fé pode te condenar ao inferno pela ignorância, eu te digo, o Senhor já nos mostra aqui o quão fácil é perder a sua alma. Lá em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo 21. Foi o evangelho de alguns dias atrás, se não me engano, na última sexta-feira. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28/2. Na última sexta-feira, se eu não me engano, o Senhor a igreja nos traz este evangelho, onde o Senhor nos diz o seguinte. Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Aqui Deus nos traz a realidade de pecados extremamente graves, de que será assim condenado. Depois o Senhor diz, mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelo juízo, pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, o Senhor vem nos dizer que o simples fato de você deixar de amar o seu irmão e tratá-lo com indiferença, tratá-lo de uma forma rígida, mas sem a caridade, que não seja para a instrução, mas para ofendê-lo, já te condena ao fogo do inferno porque é falta de amor. E aquele que não ama o seu irmão não comunga do reino do Senhor. Irmãos, o Senhor vem nos dizer que o pecado tem sim o poder de nos condenar ao inferno. Hoje em dia, infeliz é a teologia da libertação que prega que o Senhor é só misericórdia, mas o Senhor também é justiça. É lindo nós entrarmos nas igrejas e vermos as pessoas pregando tanto sobre o amor de Deus, mas pouco se prega sobre a justiça divina. O catecismo da Igreja Católica não nos traz só o amor de Deus, nos traz também a justiça. As Sagradas Escrituras não nos traz só o amor de Deus, não traz só a misericórdia, traz também a justiça. O próprio Cristo, ele era aquele que acolhia o pecador e o exortava para que não voltasse mais a pecar. O Senhor é aquele que abraça o caído, que cura os feridos, que dá visão aos cegos, que cura os surdos, que ressuscita os mortos, agindo com amor e misericórdia. Mas também é aquele que, quando a casa do Senhor foi profanada por comerciantes e pecadores, pegou no chicote e mostrou que a justiça divina também existe. Esse é o nosso Senhor, um Senhor misericordioso, a ponto de morrer por nós na cruz, mas justo, extremamente justo. E nós precisamos, irmãos, nos arrepender de todo o coração. E às vezes as pessoas ficam na cabeça achando que, mas é só um pecadinho, é só algo normal, é tão pequenininho. E aí nós vemos, por exemplo, o exemplo de Isaías.
Olha Isaías. Isaías lá no capítulo 6, versículo 1 em diante. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas, velavam a face. Com o outro, cobriam os pés. E com o terceiro, voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado, as portas estremeceram em seus gonzos, e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu. Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Gente, isso aqui é Isaías. Um profeta diz, eu tenho lábios impuros. O que seriam esses lábios impuros do profeta? Talvez seriam, ele falava palavrões, ele dizia palavras que não agradavam o Senhor. E hoje em dia nós vemos pessoas com a boca tão porca, que tem gosto em xingar palavrão, que tem gosto em ensinar a seus filhos, em ensinar as crianças, palavras obscenas, gestos obscenos. E aqui nós temos Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, dizendo que ai dele, com medo, dizendo com medo, ai dele, porque tem a boca impura e habita com pessoas de bocas impuras. Quantas pessoas hoje estão em roda de amigos falando de assuntos extremamente que ferem a castidade, que ferem a moralidade humana, que ferem a moralidade de Deus. E as pessoas estão ali e se divertem e dão altas risadas, e às vezes não são pessoas que não conhecem a Deus, não são pessoas que estão fora da igreja, são pessoas que estão dentro da igreja também. Pregadores que em pregações falam palavras horríveis. Pessoas que às vezes têm tanta coisa para ensinar, mas a boca é tão porca. Será que o coração não se arrepende? Não se confessa essas coisas? Quantas pessoas que querem viver uma vida devota, querem abandonar o pecado e não entendem que a falta de pureza no seu coração está lhe atrapalhando a se aproximar de Deus e abandonar os pecados, e ficam com essa impureza, com essa miséria. Não abandona essa boca porca. Não tem medo de profanar, de falar coisas que podem ferir os seus irmãos. E aqui eu não falo só de palavrão, eu falo de palavras, como o Senhor diz, pessoas que têm a língua cortante como espada de 2 gumes e que ferem as outras pessoas sem nem pensar, sem raciocinar. Hoje em dia, hoje esse é meu temperamento. Eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu não sou... O temperamento serve para você enxergar essas fraquezas e buscar a conversão. Ele te auxilia na sua santidade. Ele não é uma muleta para você, cara de pau, ficar se apoiando. Não é como os signos também. Já está errado o católico que acredita em signo. E aí fica utilizando essas coisas como muleta para justificar a sua falta de pureza, a sua falta de conversão, a sua falta de oração, a sua falta de amor a Deus, a sua falta de amor ao irmão, a sua chatura de ser chato mesmo. É meu jeito de ser, eu sou ignorante assim mesmo, não vou mudar. Cristão Gabriela, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Você nasceu assim, se continuar crescendo assim, se morrer assim, vai pro inferno. Porque um pecado leva o outro. A impureza da boca leva à impureza do pensamento, que leva à impureza do pensar, e leva à impureza das pessoas que vivem ao seu redor, e aí juntando tudo isso, vai juntando pecado em cima de pecado, e aquilo que às vezes podem ter começado com um pecado venial, se torna um grave pecado mortal, que arrasta multidões que convivem com você a morrerem em pecado mortal. Porque você não tomou vergonha na cara, e não decidiu abandonar as suas impurezas, a viver uma vida de oração. Eu sei, irmão, eu sei que quando a gente entra no caminho da impureza, o pecado ele machuca a nossa alma,
E ele deixa feridas, e quanto mais a gente peca, mais ferida a nossa alma fica e parece ainda mais difícil vencer o pecado. Não sei como você entrou nos pecados, principalmente o pecado da impureza. Mas, irmão, é hora de bater a poeira do corpo, de alcançar a nova vida. Utilize essa quaresma para refletir sobre que tipo de católico você é e buscar a salvação. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Não deixe ser tarde demais. Quantas pessoas, irmãos, que amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. Nós não temos a capacidade de saber o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu não tenho a capacidade de saber se eu vou conseguir terminar este vídeo sem morrer. E nós ficamos enrolando. Amanhã eu mudo, amanhã eu mudo. Ai, que preguiça, vou continuar com essa vida, mais ou menos, e depois eu me converto. Você não sabe se vai estar aqui amanhã. E se você morrer hoje, se daqui 5 minutos, ao terminar esse vídeo, você morrer, a sua alma está preparada para o julgamento? Para a justiça divina? Será que você vai contemplar pelo menos o purgatório, para um dia contemplar a graça de Deus? Ou vai descer direto para o Geena, para o inferno? Como diz nosso Senhor. Aquilo lá que o Senhor falou de xingar o irmão, entra nisso que Isaías também disse. Boca impura. Será que suas impurezas não estão te condenando? E não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo. Que essas impurezas condenam ao inferno, irmãos. Então é necessário que nós busquemos mudar isso. Que nós busquemos transformar isso. As pessoas estão cuspindo na cara do Senhor todos os dias. Aqui diz que o pecado nos afasta de Deus. E aí, nesse afastamento de Deus, nós vamos vivendo cada vez mais no pecado e o pecado vai se tornando cada vez mais comum e rotina nas nossas vidas e nós vamos abandonando as coisas que trazem virtudes, que trazem misericórdia. Aí alguém vem e te oferece, irmão, vamos rezar, irmão, vamos fazer isso, olha, irmão, tal coisa assim da igreja e tal e tal e tal. Ah, não, obrigado, ah, não sei o que, ah, não sei o que, ah, deixa pra depois, ah, eu tô sem tempo, ah, eu tô cansado, ah, eu não tô podendo, ah, tudo tem uma desculpa para Deus. Santo Afonso de Ligório, uma vez atendendo a confissão de um homem, de um pecador, provavelmente muitos sabiam de seus pecados, até porque ele deveria ter feito isso por isso, ele colocou um crucifixo na entrada, de forma com que aquele homem, que se ele fosse entrar, ele iria ter que pisar no crucifixo. E aí o homem para na porta e fala assim, Dom Afonso, olha aqui, Santo Afonso, olha aqui o crucifixo no chão. E aí Santo Afonso vira para ele e fala, mas entre. Aí ele fala, mas eu vou pisar no Senhor. E Santo Afonso responde, mas você já não faz isso todos os dias? É isso que nós fazemos, irmãos. Nós olhamos para o crucificado e pisamos nele todos os dias. É triste ver isso. A humanidade está se perdendo por falta de amor, irmãos. Jesus vem sendo machucado todos os dias por falta de amor, por falta de misericórdia. Nós não estamos amando o Senhor o suficiente. E aí quando nós olhamos para o crucificado, nós vemos Jesus sangrando. Nós vemos aquele sofrimento e não nos compadecemos daquilo. O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, é um dos filmes que mais se aproximam daquilo que Jesus sofreu. Assista aquele filme e medite sobre os seus pecados. Medite a paixão do Senhor. Quando aquele chicote bate e arranca a sua carne. É nisso que você está cuspindo. Você, todos os dias, quando escolhe o pecado, está olhando para Jesus na cruz e cuspindo na cara dele. Enquanto na cruz, São Dimas se converte e se torna o primeiro cristão católico a convertido santo por Jesus Cristo. O primeiro a entrar no céu, o primeiro santo da igreja, assim como Deus prometeu a ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele sangue teve o poder redentor de salvar tantas pessoas. São Longuinho, um soldado que estava ali ao pé da cruz e foi curado pelo Senhor e se converteu. Você, ao contrário deles, está olhando. Nós, quando olhamos, quando pecamos, olhamos para o Senhor, irmãos, e cuspimos na cara de Jesus, na face de Jesus.
Quando nós olhamos a falta de respeito das pessoas com a Eucaristia. As pessoas entram na igreja e parece que estão num boteco. Ainda ontem ia à missa e as pessoas não calavam a boca, não paravam de conversar. O meu pároco foi fazer a oração na Capela do Santíssimo e ele se sentia incomodado porque ele não conseguia se concentrar ali diante de Jesus na oração que ele estava fazendo. Porque a conversa era demais. As pessoas entram na igreja, não é só na minha, em todas as igrejas do Brasil, não tem respeito. Ali é Jesus eucarístico. Irmão, imagine você convida Jesus. Vamos supor que Jesus fala assim, amanhã eu vou na sua casa. O que nós fazemos é deixar Jesus na sala sozinho e ir conversar com qualquer outra pessoa. Menos com ele. Os cristãos não rezam na igreja. Ficam lá batendo papo, conversando, acham que estão numa praça, conversa na porta para fora da igreja. Lá dentro é local de oração, porque além de você não estar rezando, de você não estar buscando falar com o Senhor, você está atrapalhando pessoas que também querem rezar. Os muçulmanos, eles são uma heresia terrível. Contudo, você não entra em uma mesquita e vê um barulho. E mesmo na seita deles, eles têm respeito. E nós, católicos, que temos Cristo vivo dentro da igreja, em corpo, alma e divindade, não temos um pingo de pudor. Pessoas que passam na frente de Jesus sacramentado e mal se fazem uma reverência profunda, não se ajoelham diante do Senhor. Todos os joelhos devem se prostrar diante do Rei dos Reis. As pessoas estão vivendo, irmãos, uma vida medíocre, uma vida de oração medíocre. E se orgulham desses pecados. E aí quando é apontado esses pecados, não, está sendo muito radical. Está sendo muito radical. Não quero isso. Ai, para que isso? Ai, para que esse radicalismo todo? Esse extremismo? Irmãos, a fé é radical. A fé é radical. A fé é para os violentos, aqueles que têm violência com o seu pecado e que odeia profundamente o seu pecado. Eu falava agora há pouco sobre o pecado da impureza da boca. São Padre Pio chorava quando ouvia alguém dizer palavrão ao lado dele. E hoje as pessoas fazem isso com naturalidade, como se fosse normal. Falam palavrões o tempo inteiro. Virou um hábito, sai no automático. Ao invés de no automático sair palavras que edificam, no automático saem palavras que ferem a castidade, que ferem a moralidade, que ferem nosso Senhor. As pessoas estão cada dia mais entregues no pecado. Os pecados da impureza. Irmão, quantos casais já começam desde o namoro, numa perdição terrível, e o pior, não tem o pingo de desejo de mudarem e de se converterem. Quantos casamentos estão sendo destruídos por adultério? Um pecado tão terrível. Porque isso mostra, a pessoa que está no casamento e peca pelo adultério, está escarrando num sacrifício do Senhor que foi feito, naquele sacramento que ela recebeu. Quando você, noivo, quando você, noiva, está ali diante de Jesus, diante de um sacerdote, diante do altar do Senhor, e professa as palavras, onde você se entrega um ao outro até que a morte os separe, e se tornam um, ali acontece um verdadeiro sacrifício do Senhor. Ali vocês celebram um sacramento maravilhoso. E ali, mais uma vez, você olha na cara do nosso Senhor, quando comete adultério, e cospe na cara de Jesus. Não sente vergonha? E aí as pessoas falam assim, mas não, eu nunca tive relações sexuais com outra pessoa desde que me casei. E quem disse que o adultério se restringe a isso? Se os pecados da castidade não se restringem a isso? Quando você olha para outra mulher, você estando casado, ou você olha para outro homem estando casado, você não só está pecando contra a castidade, isso mesmo para quem não é casado, como você está cometendo um adultério terrível, quando você olha para outra pessoa e deseja aquela pessoa, e tem pensamentos com aquela pessoa. Não só para os casados, para os que não são casados, isso é um pecado contra a castidade, e todo pecado contra a castidade, todo pecado de impureza é pecado mortal, e a condenação de um pecado mortal é o inferno. Então o Senhor ele vem nos falar o seguinte, que nós precisamos
buscar essa conversão verdadeira, abandonar os nossos pecados, e ele deu autoridade aos apóstolos de perdoarem os pecados. A todos aqueles que perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, eles lhes serão retidos. Então, após receber este perdão, o Senhor nos convida a não voltar mais a pecar. E quantas vezes nós vemos pessoas que se confessam e voltam para os mesmos pecados, que encontram um caminho e voltam para os mesmos pecados. Irmãos, quão terrível são os pecados da carne, porque eles mancham a alma, eles nos afastam de Deus, eles deixam a pureza de lado, a caridade de lado, nós abandonamos a caridade devido a esses pecados mortais. E eles vão machucando a nossa alma e nos afastando, diminuindo nossa espiritualidade. E quando as pessoas pecam pelo pecado da caridade, você põe na cara. Ah, eu não tenho tempo de rezar. Quanto tempo você fica no celular? Quanto tempo você fica assistindo vídeos? Quanto tempo você fica vendo filmes, séries? Quanto tempo você fica jogando conversa fora? Quanto tempo você fica no WhatsApp conversando com todo mundo? E você vem me dizer que não tem 15 minutos, no mínimo, para tirar para o Senhor? Toma vergonha na cara. Você vem me dizer que não pode tirar um tempo para rezar, para falar com Deus? Gastamos todos os dias tanto tempo com coisas inúteis. Irmãos, gostaria de lembrar vocês que não importa essa vida na Terra. Não importa os bens que você conquistar. Não importa tudo que você fizer aqui, se isso não te levar ao céu. Porque o que verdadeiramente importa é a salvação, é a remissão dos pecados. Maridos, vamos amar suas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, Ele deu sua vida por ela. O mesmo vale para vocês, mulheres. Entendam o mistério lindo, incrível, aquilo que é maravilhoso no seu casamento. Jesus nos deu essa graça de podermos ter na família a maior fonte de vocações. Toda vocação nasce da família. E quando você, homem, você, mulher, trai a pessoa com quem a pessoa que o Senhor colocou ao seu lado, a pessoa com quem você jurou fidelidade, você não está traindo somente aquela pessoa, você está traindo um propósito de Cristo, você está traindo os seus filhos. Olhe para o rosto do seu filho. Você que vive em pecado de adultério. Olhe para o rosto do seu filho e da sua filha. Olhe se ele merece a sua traição. E se mesmo assim não se compadecer, eu te convido a olhar para o rosto de Jesus crucificado. Quando você for à missa e contemplar a Eucaristia, e se você ainda não confessou, não se atreva a comungar. Não se atreva. Porque você estará comungando a sua própria condenação. Você estará comungando a sua própria condenação. Olhe para Jesus na Eucaristia e sinta vergonha de tudo aquilo que você está fazendo. Veja se Jesus merece aquilo. Agora olhe para o rosto da sua esposa. Olhe para o rosto do seu esposo. E olhe se essa pessoa que está ao seu lado merece isso. De verdade ela merece isso? Ele merece isso? Ah, irmãos, é necessário que nós busquemos esse arrependimento profundo no nosso coração. Profundo. E existe uma outra realidade de pessoas que cometem o pecado. Na verdade, são dois tipos de... Geralmente são o mesmo tipo de pessoa. Antes, essa pessoa comete o pecado e ela se afasta de Deus. E aí parece que ela fica com uma certa vergonha de Deus e coloca na sua cabeça um pensamento pecaminoso horrível, que é, eu não sou digno, eu não devo fazer isso porque não me vejo digno disso. E vai se afastando, e vai se afastando, e vai se afastando. Ao invés do pensamento da pessoa, é meio que estranho imaginar isso. Ao invés do pensamento da pessoa ser, eu pequei, eu preciso me arrepender, Senhor, me perdoe, eu sou uma pessoa horrível, mas eu sei que pela Tua graça, meu Pai, o Senhor pode me perdoar no sacramento da confissão, para que eu possa buscar, me arrepender verdadeiramente e buscar a salvação, pois somente Tu, Senhor, é que é importante na minha vida. Somente Tu me basta, Senhor Jesus, e eu quero abandonar essa podridão, esta maldade do pecado em minha vida, porque eu não quero abandoná-lo, Senhor.
Ao invés da pessoa ter este pensamento, ela pensa, eu não sou digno de ti, Senhor, então me afastarei. E começa a abandonar o Senhor, e começa a deixar a vida de oração, não reza mais o terço, não reza nem sequer uma Ave Maria durante o dia, a pessoa consegue passar o dia sem rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aí a pessoa começa a não ver problema em faltar na missa de domingo, a não ver problema em não visitar o Santíssimo Sacramento. Começa a não ver problema em praticar pecados veniais. E aí, com a junção de tantos pecados veniais, vem os pecados mortais. E a pessoa aí começa, não tem problema, tudo bem. E aí nasce o outro tipo de católico, que também é extremamente terrível isso. Que vive o pecado, e aí fala assim, não, peraí, opa, domingo tem missa, então vou correndo me confessar. E aí se confessa para comungar na missa e não para mudar de vida realmente. Só que mal sabe a pessoa que se a gente confessa com um único intuito, comungar na missa de domingo, mas o nosso coração não está completamente arrependido, ou o mais arrependido possível, e nós não temos um real desejo de mudança em nosso coração, aquela confissão não é válida. E aquela pessoa estará cometendo um outro pecado. Porque ela estará mentindo para o Senhor, mentindo para ela mesma, mentindo para o sacerdote que atendeu sua confissão, e estará cometendo o sacrilégio de comungar Jesus Cristo. Estará comungando Jesus Cristo em sacrilégio. Porque a confissão dela não valeu. O intuito da confissão dela não era a santidade, era poder comungar Jesus. E não é isso. O comungar Jesus é consequência de uma busca pela santidade. E não só uma consequência, é um alimento que o Senhor nos deixou. Ele nos deixou a Ele próprio, para que quando nós comungássemos, Ele pudesse se unir a nós para santificar-nos em cada célula do nosso corpo. Então é um alimento extremamente forte para vencer o pecado ao qual nós já confessamos, já nos arrependemos e estamos dispostos a mudar. Mas não, as pessoas querem continuar no pecado. O pecado é bom, é gostoso. Os vícios são bons, são gostosos. Eu não consigo abandonar isso. Os nossos jovens estão se perdendo cada dia mais. Não conseguem, eu não consigo abandonar a bebida, não consigo abandonar as farras, não consigo abandonar a vida promíscua, não consigo viver a modéstia, eu só vivo com roupas impuras, eu não consigo viver a graça de uma vida pura, de uma pureza, uma santidade. Ou aquela pessoa também, eu não me confesso porque eu tenho vergonha. Por que não tem vergonha na hora de cometer o pecado? Porque saiba que Deus está presente em todo momento em nossa vida. Mas não tem vergonha de cometer o pecado. Não, na hora do pecado, parece que o demônio exclui a vergonha da pessoa e ela comete o pecado. Só que aí na hora de se confessar, não, tem vergonha do padre, não vou me confessar não. Só eu e Deus basta. Eu vou lá e falo com Deus e peço a Ele perdão do pecado. Irmão, parabéns! Se você tem uma contrição tão boa assim, se você consegue se arrepender tão verdadeiramente do pecado, a ponto de não precisar de que Deus ministre o sacramento através do sacerdote em você, parabéns, sua contrição é perfeita. Mas se ela é perfeita, por que você volta a pecar? Você deveria ser um ser iluminado que não comete nem pecados veniais mais. Então é preciso rever isso, irmãos. É preciso muito rever isso. E aqui o Senhor vem o Catecismo da Igreja Católica, lá nos números 1854 a 1864, ele vem nos falar sobre os pecados mortais e os pecados veniais. Os pecados mortais e os pecados veniais. Existem a diferença entre os pecados? Sim, existe diferença entre os pecados. Só que, irmãos, o pecado ele tem um poder extremamente grande de nos afastar. Às vezes as pessoas pensam, mas por que Deus nos condena? Será que Ele não é misericordioso? Sim, o Senhor é misericordioso, só que o pecado traz algo muito pior, uma realidade muito pior, que Isaías vem nos falando lá no número 50, no capítulo 50, Isaías 50, versículo 1. Ele vem nos dizer assim, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar,
nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Olha que terrível isso. Quando você peca, quando nós pecamos, os nossos pecados colocam em nós uma barreira entre nós e Deus. Foi exatamente o que aconteceu quando nós vemos narrando em Gênesis. Que o Senhor colocou uma barreira entre ele e a humanidade, para que a humanidade não pudesse mais contemplar a sua face. E o Senhor Jesus Cristo rompeu com essa barreira e nos deu a salvação. E nós desprezamos essa salvação e erguemos novamente a barreira com os nossos pecados. E aí existem os pecados mortais, como eu havia dito, e existem os pecados veniais. O que são os pecados mortais? Os pecados mortais são aqueles que ferem diretamente os 10 mandamentos, a moral de Deus, que ferem ao próximo, aos nossos irmãos. Então, um pecado mortal, ele deve ter matéria grave, que ferem os mandamentos, que ferem a moral de Deus, que ferem os preceitos dos 5 mandamentos da igreja e que ferem os nossos irmãos. Então, um ato de desamor, pecados contra a castidade, pecados de impureza, são pecados mortais, roubo, assassinato, falso testemunho, desonrar o Senhor, pecar contra pecar contra o Espírito Santo, tanto é que é um pecado que não tem perdão. Então, todos esses pecados graves são chamados de pecados mortais. E estes pecados mortais, eles nos separam de Deus. Eles nos separam primeiramente da caridade, e é por isso que é tão difícil abandonar para algumas pessoas o pecado mortal, porque ela já está tão infundada naquele pecado, tão afundada naquela maldade do pecado mortal, que ela não consegue ver uma saída, porque ele afasta a caridade. Então ela chega a um ponto que ela não tem caridade com ela mesma e não consegue abandonar estes pecados. E os pecados veniais, eles são pecados que não nos afastam, ele não nos barra a caridade, mas ele nos afasta. Ele vai nos afastando aos poucos do amor de Deus. Ele não nos condena ao inferno, mas ele vai nos afastando da graça, do caminho da graça. São pecados, entre aspas, leves. Alessandro, então tudo bem eu cometer pecados veniais? Não, porque uma multidão de pecados veniais vão acarretar um pecado mortal. E aqui no Catecismo da Igreja Católica também, deixa eu só me recordar onde está. O Catecismo da Igreja Católica tem uma citação de Santo Agostinho, lá no número 1863, vem falando um pouco sobre isso, sobre os pecados veniais. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados. Então, ou seja, nós não conseguimos evitar todos os pecados. Hora ou outra nós cometemos pecados. Pelo menos os pecados leves. Nós podemos sim, e é possível sim, evitar os pecados mortais. Existem inúmeros exemplos de santos que nos mostram isso. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideras insignificantes. Ou seja, que você não considere este pecado insignificante. Se os considera insignificante ao pesá-los, se você pesar 1 a 1, parecem insignificantes. Você vai tremer ao contá-los, em saber quantos destes você comete por dia. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Ou seja, um grande número de pecados leves gera um pecado mortal. Porque os pecados leves, irmãos, eles vão nos afastando da caridade. Eles vão nos afastando da pureza de coração, eles vão nos afastando da vida de oração, porque às vezes muitos pecados leves, eles ocupam tanto o nosso tempo, ocupam tanto a nossa mente, que vai nos afastando de uma vida verdadeira, devota de oração. E ali, afastados de tudo isso, nós nos vemos entregues aos pecados veniais de tal forma que começamos a cometer muitos e muitos pecados mortais. É como um fecho de gravetos. Se você tem um graveto, é muito fácil de quebrar. Mas se você tem vários gravetos, aí você já tem uma resistência maior. O pecado venial, se nós não os combatermos, eles criam uma resistência maior em nós e que nos levará a cometer pecados mortais. E aí sim entra a condenação ao fogo do inferno. E aí é necessário, irmãos, que nós lutemos contra isso. Olha o exemplo dos santos, os mártires da igreja.
Como é lindo nós contemplarmos as histórias dos santos da nossa igreja e como é lindo estar numa igreja onde nós temos tantas pessoas que lutaram profundamente para viver a santidade, que deram a sua vida por Jesus. Todos os mártires da igreja, eles deram sua vida, derramaram seu sangue para não morrerem em pecado, para não abandonarem Jesus Cristo, para não traírem Jesus Cristo. Então, quando nós cometemos pecados, olhemos para estes mártires. Olhemos para todo esse sangue cristão derramado por amor a Jesus, onde nós temos pessoas inimigas de Deus que sacrificaram estes nossos irmãos santos e eles, com amor, louvaram a Deus com sua vida, de tal forma que entregaram a sua vida. Então, irmãos, que nós possamos verdadeiramente abandonar estes pecados, abandonar os nossos pecados, e para isso é necessário uma vida de oração. Vamos deixar a nossa mediocridade, vamos deixar as desculpas de lado e viver verdadeiramente a graça que o Senhor tem para nossas vidas. O pecado corrompe, o pecado destrói a sua moralidade, o pecado destrói a sua espiritualidade, o seu contato com Deus, pode destruir o seu relacionamento, o seu casamento. Se algo te leva a pecar, afaste-se disso. Se uma pessoa te leva a pecar, afaste essa pessoa de você. É o caminho mais correto e seguro a se fazer. Se você está num relacionamento, ainda no namoro, e o seu relacionamento está te levando ao pecado, e a pessoa com quem você está namorando, a pessoa que você está conhecendo, está te levando ao pecado, se afaste dessa pessoa. A menos que você esteja disposto 100% a viver a santidade de tal forma que você tenha convicção de que pelo seu testemunho você pode converter essa pessoa. É difícil, irmãos. Mas se a pessoa com quem você está te leva ao pecado, ela continuará te levando ao pecado após o casamento. E vocês terão filhos que serão levados ao pecado também, enquanto os dois não se converterem. Então, eu aconselhava, se você não consegue viver uma vida de oração profunda, não esteja em convivência com pessoas que não têm uma vida de oração ou que não querem buscar uma vida de oração com você. Se você está num casamento e existe aquela pessoa, que você se interessa, que ela te atrai, afaste essa pessoa da sua vida imediatamente, para que você não caia em pecado mortal, para que você não cometa adultério, para que você não traia a sua família e a Jesus Cristo. Pare com essa mania de andar nas ruas olhando para todo mundo com olhares pecaminosos, porque você fica alimentando aquilo e uma hora ou outra vai ceder. O Senhor nos diz, se a nossa mão nos leva a pecar, que nós a cortemos, se os nossos olhos nos levam a pecar, que nós os arranquemos. É preciso arrancar aquilo que nos faz o mal, que nos faz o pecado. Se você tem, amado irmão, que vive no pecado da masturbação, no seu Instagram está lá cheio de meninas de biquíni, meninas com vídeos promíscuos, sem um pingo de pudor, sem moralidade. Pare de seguir essas meninas. Se você não consegue, exclua seu Instagram. É preciso arrancar a fonte do pecado. Viva uma vida de oração. Como viver a santidade sem oração? Reze, e reze muito, todos os dias, o tempo todo, o quanto você puder, reze. Peça ao Senhor que te ajude a vencer os seus pecados, para que, irmãos, vocês não sejam condenados ao fogo do inferno. Se você não sabe ainda como é terrível o inferno, vou deixar o vídeo aqui no card, vou deixar também na descrição o vídeo sobre o inferno, o vídeo anterior a esse, ao qual você vai ver e refletir sobre as suas atitudes. Irmãos, para a nossa conversão hoje, para que a nossa busca do pecado seja intensa, a busca contra o pecado seja intensa, que nós possamos, então, buscar uma vida de oração. Buscar a intercessão dos santos, a intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria. Irmãos, Maria, ela nos dá uma força gigantesca quando nós aceitamos a devoção a ela. Então, que você reze o terço todos os dias. O terço é uma arma gigantesca contra o pecado. Reze o terço todos os dias. E hoje, em sufrágio aos nossos pecados e pedindo a Deus que nos ajude a buscar a conversão verdadeira, eu te convido a rezar comigo neste momento. Um Pai Nosso e uma Ave Maria, para a nossa conversão. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, que nós possamos buscar uma conversão verdadeira e que Jesus Cristo seja a nossa força pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Eu gostaria de te pedir que mais uma vez se inscreva no canal, curta o vídeo para poder ajudar, divulgue com pessoas que precisam ouvir este momento de partilha nosso. E eu te convido também a entrar no nosso grupo do Telegram, para que você tenha acesso aos documentos que nós mandamos lá, aos materiais de apoio, e que você possa também ver o vídeo anterior, se você ainda não viu o vídeo sobre o inferno, e que veja o próximo vídeo. Nesses 2 últimos vídeos eu falei do inferno e do pecado. Para que você não fique aterrorizado, você precisa ver o último vídeo, que é o vídeo sobre a misericórdia. Porque nem tudo ainda está perdido na sua vida, irmão. E que esse vídeo que possa te inspirar a abandonar os seus pecados. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos ajude a nos livrar de nossos pecados e abençoe as nossas vidas. Eu agradeço muito por ver esse vídeo até aqui. E que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém.